Olá e seja muito bem-vindo à unidade 11 do curso Inglês com a Lê. What are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? Mark John says, "This is Washington, D.C. I am Mark Jones, and I am standing here on National Mall. The National Mall is a good place for sightseeing in Washington. You can see a little bit of everything here. There are museums, parks, famous buildings, and lots of monuments. This is Washington, D.C. Então, esta é a capital Washington. Todas as vezes que aparecer esse DC, que significa Distrito de Colômbia, significa que faz uma referência à capital Washington, sendo que nos Estados Unidos você tem também o estado de Washington. Esse verbo to stand significa estar de pé. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está de pé no National Mall. Nós aprendemos em uma das unidades que mall significa shopping, como shopping center. Mas National Mall é esta área, este lugar aqui nos Estados Unidos, que você pode ver na foto à esquerda. The National Mall is a good place for sightseeing in Washington. Então, o National Mall é um bom lugar para visitar em Washington. Esse verbo sightsee significa visitar um lugar turístico. Quando eu digo I'm going to sightsee, quer dizer, eu vou visitar este lugar turístico. You can see a little bit of everything here. Você pode ver, you can see a little bit, quer dizer, um pouco of everything here. De tudo aqui, everything here. There are museums. Lembra que there are é há, de haver. Então, há museus, there are museums, parks, parques, famous buildings, prédios famosos, and lots of monuments, e muitos monumentos. Então, esse lots of significa que tem vários, tem muitos. Lots of monuments, right? Moving on. Mark says, "Hi, how are you today?" Então, essa expressão, how are you today, quer dizer, como você está hoje, lembra? How are you today? Se você quiser perguntar de uma terceira pessoa, você simplesmente precisa lembrar como é o verbo to be aplicado a essas outras pessoas. Por exemplo, he, que significa ele, você vai dizer, how is he today, right? Mom says, just fine. Tô bem. Então, just fine, tô bem. Você poderia dizer somente fine. Esse just fine é apenas um filler, ou seja, é uma palavra que preenche, que deixa a frase mais completa, mais bonita, mas se você tirar o just e deixar só fine, também vai estar muito bem dito, ok? Mark says, "So, is this your first time in Washington, D.C.? Is this your first time? Essa é a sua primeira vez? Is this your first time? Onde? In Washington, D.C.? Na capital, Washington? Mom says, yes, it is. Sim, é. Yes, it is significa sim, é. E o Mark continua. Mark goes on. And who are you with? And who are you with? Lembra que who significa quem? Então a pergunta aqui é, com quem você está? And who are you with? Perceba que no inglês, o com vai no final da frase. Em português já seria no começo, né? Com quem você está? Em inglês, who are you with? Com quem você está? Mais uma vez, se você quiser aplicar esta frase a uma outra pessoa, você vai dizer, por exemplo, com quem ela está? Who is she with? Right? Who is she with? Moving on. Mom says, "This is my daughter. Today is her 16th birthday. We are visiting Washington, D.C. for her birthday." Então, a primeira parte aqui, this is my daughter. Você sabe que daughter é filha, então esta é minha filha. This is my daughter. Today is her 16th birthday. Então, hoje, today is, perceba que a contração, né? O is está contraído com today. Então, ao invés de dizer today is, você diz today's her 16th birthday.
Então, hoje é o 16º aniversário dela. Today's her 16th birthday. Então, perceba que o TH ao final de 16 nos dá a pronúncia 16th, ok? Então, a língua no dente superior, 16th, que quer dizer 16º. É assim que eles dizem. Hoje é o 16º aniversário dela. We are visiting Washington, D.C. Nós estamos, então we are, fica we are visiting Washington, D.C. Então, a contração aqui, we mais are, fica we are visiting Washington, D.C. Nós estamos visitando, visiting Washington, D.C. Para quê? For her birthday. Por conta do aniversário dela, por causa do aniversário dela, ou em comemoração ao aniversário dela. Tudo isso é possível. For her birthday, por causa do aniversário dela. Mark says, well, happy birthday. Então, bem, feliz aniversário. Happy birthday. Então, feliz aniversário. Happy birthday. Então, a filha, daughter, says, thanks, que é uma maneira bastante informal, casual de dizer muito obrigado. Então, você pode dizer simplesmente thanks, ok? Mark says, so what are you going to do? Que é o tema da nossa unidade 11. What are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? O going to, que a gente vê aqui, ele torna o verbo que vem na frente, que vem a seguir, né, que vem na sequência, um verbo no futuro. Então, what are you going to do significa o que você vai fazer. Então, esse going to é uma das maneiras de expressar o futuro em inglês. A daughter, ou seja, a filha, diz, well, we are going to visit some museums. Then we are going to have lunch at the cafe in the museum. Well, we are going to visit some museums. Então, bem, nós vamos visitar alguns museus. Está vendo aqui o going to funcionando? We are going to visit. Então, esse visit fica no futuro, né? Nós visitaremos, nós vamos visitar alguns museus. Some museums. Some museums. Then we are going to have lunch at a cafe in the museum. Então, esse then significa então. We are going to have lunch. Então, já que o going to está aqui, ele vai pegar esse to have lunch, que é almoçar, e jogar para o futuro, não é isso? Then we are going to have lunch. Então, nós vamos almoçar. Onde? At a cafe in the museum. Preste atenção, você deve estar pensando, poxa, mas a palavra ali está café, não seria coffee? Café é o lugar onde você vai, de repente, para ter uma refeição, para almoçar, seria como uma lanchonete em português. A café, parecido com uma lanchonete, ok? Sendo que café, a bebida, a gente diz coffee, right? Você pode tomar um coffee em um café. Engraçado, né? Mark says, nice, what museum are you going to visit? Que museu vocês vão visitar? What museum are you going to visit? Que museu vocês vão visitar? Então, a filha, the daughter, says, ela diz, I want to visit the National Air and Space Museum. I want to be a pilot someday. I want to visit the National Air and Space Museum. I want to visit the National Air. Ok, a gente sabe que no inglês coloquial do dia a dia, esse want to fica wanna. Então, você pode dizer, I wanna visit the National Air and Space Museum. I wanna be, ao invés de I want to be, I wanna be a pilot someday. I wanna be pilot someday. Então, quero ser piloto um dia. I wanna be pilot someday, right? Moving on, continuando. Great. Well, have a good day. Então, ótimo. Bem, tenha um bom dia. Great. Well, have a good day. Tenha um bom dia. A mãe e a filha dizem ao mesmo tempo, thanks. Lembra? Obrigado. Mark says, happy birthday. Então, feliz aniversário. Happy birthday. E o Mark continua. And Mark goes on. Let's find some more people to talk with. Let's find some more people. Vamos encontrar. Let's find. Vamos encontrar. Some more people. Mais algumas pessoas to talk with. Para conversar.
E o Mark ainda diz, Hi guys! Hi guys! É uma expressão muito comum quando você quer saudar um grupo de pessoas. Você pode dizer, Hi guys! Significaria algo como, e aí galera, e aí pessoal? Hi guys! And the students, os estudantes, os alunos dizem, Hi! Ou hello. Você pode usar um ou outro, não tem nenhum problema. Hi ou hello querem dizer oi, right? O Mark continua. So, how do you like Washington? So, how do you like Washington? Esse how nós aprendemos que significa como, né? Nesta frase não significa isso. Significa qual é a intensidade com que você gosta dessa cidade, o quanto você gosta dessa cidade. How do you like Washington? Eu quero saber o quanto que essa pessoa gosta de Washington. Por isso que o estudante 1, the student number 1 says, we love it. Quer dizer, nós amamos ela, nós amamos essa cidade. Então esse it substitui Washington, ok? We love it. Quer dizer, nós amamos Washington. It's really fun. É muito divertido. It's really fun. É realmente divertido. Você pode entender das duas maneiras. Let's move on. Mark says, are you visiting with your family? Vocês estão visitando com a sua família? Are you visiting with your family? Vocês estão visitando com as suas famílias? E o estudante 1, the student 1, says, no, we are here with our school. Our teacher is right over there. Não, nós estamos aqui, we are here, with our school, com a nossa escola. Our teacher is right over there. O nosso professor está bem ali. Então, bem ali, right over there, right? Bem ali. O Mark ainda diz, well, it's a beautiful day. What are you going to do? Bem, é um dia bonito. It's a beautiful day. É um dia bonito. What are you going to do? Mais uma vez, going to, significando futuro. O que vocês vão fazer? What are you going to do? Right? E o estudante 2 diz, we are going to visit the Capitol building. We are going to take a tour. Então, we are going to visit the Capitol building. Nós vamos visitar o prédio do Capitólio. We are going to take a tour. Então, nós vamos fazer um tour. Sabe, dar aquela rodada pelo lugar para conhecer? To take a tour é a expressão que você vai usar. Moving on. The student number 1 says, o estudante número 1 diz, after that, we are going to watch the fireworks. Então, depois disso, after that, we are going to watch. Nós vamos assistir ao quê? The fireworks. Fogos de artifício. The fireworks. Então, o Mark diz, where are they going to have fireworks? Onde que eles vão ter fogos de artifício? The student number 2 says, right here on the mall. They start at 10 p.m. Então, bem aqui no mall. They start at 10 p.m. Eles começam às 10 da noite. Então, p.m., 10 da noite. Wow! I didn't know that. Wow! I didn't know that. Quando você diz did not know, quer dizer que você não sabia. Lembra que know significa saber, né? Agora, quando eu digo I did not know, significa que eu não sabia. E contraindo did com not, fica didn't. I didn't know that. Eu não sabia disso. I didn't know that. Mark says, how about you? What are you going to do? E que tal você? What about you? E você? Você pode entender das duas maneiras. E você? What about you? What are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? O que você vai fazer? Well, I am an artist, so I want to see the art museum, so I'm going to spend the whole day here. Bem, eu sou uma artista. Well, I am an artist. Bem, eu sou uma artista. So, I want to see the art museum. Mais uma vez, esse want to, você pode trocar, substituir para soar mais natural por I wanna. I wanna see the art museum. Então, eu quero ver o Museu de Artes. So, I'm going to spend the whole day there. I'm going to spend... Ok, going to, você já sabe que pega o verbo que está aqui na sequência e joga para o futuro. Mas que verbo é esse? Spend. Então, gastar. Esse é o verbo gastar. Então, eu vou gastar o quê? The whole day there. O dia inteiro lá. Esse whole
significa inteiro, ok? O dia inteiro lá. Ou eu vou passar o dia inteiro lá. Você pode entender gastar ou passar o dia inteiro lá. I'm going to spend the whole day there. And Diane goes on. E a Diane, ela continua. I'm going to spend the day outside because it's so nice. Eu vou passar o dia fora. I'm going to spend the day outside, fora. Por quê? Because it's so nice. Porque é muito legal. I'd like to see some monuments. Eu gostaria de ver alguns monumentos. I would like, aqui está contraído, fica I'd like to see some monuments. Eu gostaria de ver alguns monumentos. Maybe the Lincoln Memorial or the Jefferson Memorial. Então, são dois memoriais. Memorial significa memorial, né? Em homenagem a alguém. Nós vemos aqui à esquerda o Lincoln Memorial. E aqui à esquerda nós vemos o memorial de Abraham Lincoln. Lincoln Memorial, right? O Mark continua. Mark goes on. What are you going to do? Mais uma vez a expressão que é tema da nossa unidade 11. O que você vai fazer? What are you going to do? E o George says, I'm going to go to the top of the Washington Monument because you can see the entire mall from there. And then I'm going to walk to the White House. I'd like to take a tour there. Então vamos entender este parágrafo inteirinho a partir de agora. I'm going to go. Então eu irei, sendo que o verbo go é ir e o going to pega esse verbo e lança para o futuro. Então eu irei. I'm going to go to the top of the Washington Monument. Então eu vou até o topo do monumento a Washington. Because you can see the entire mall from there. Porque você pode ver o mall inteiro de lá. From there. And then, I'm going to walk to the White House. E então, and then, I'm going to walk. Lembra o que significa walk? Caminhar, né? And then, I'm going to walk. Então, eu vou caminhar até a Casa Branca. To the White House. Até a Casa Branca. I'd like to take a tour there. Lembra do que significa I'd like? Eu gostaria. I'd like to take a tour there. Gostaria de fazer um tour lá. Então, o Mark diz, You can get to the National Mall easily by public transportation. Once you're here, you can walk to everything. It's easy to get around. Aqui o Mark está dizendo o seguinte, você pode chegar ao National Mall, então esse get to significa chegar a algum lugar, você pode chegar ao National Mall easily, facilmente. Lembra, easy significa fácil e easily, facilmente. By public transportation. Então, através de transporte público, como o bus, por exemplo, o ônibus, né? Once you are here, you can walk to everything. It's easy to get around. Uma vez que você está aqui, once you are here, uma vez que você está aqui, lembra do once? Significa uma vez, né? Uma vez que você está aqui, once you are here, you can walk to everything. Você pode caminhar por todos os lugares, por tudo, né? Esse everything significa tudo. Então, você pode caminhar por todas as dependências ali do National Mall. Então, você pode caminhar por todas as dependências do National Mall uma vez que você está lá. It's easy to get around. Então, é fácil se locomover. It's easy to get around. Então, esse get around significa se locomover, partir de um lugar e chegar a outro de maneira muito fácil. It's easy to get around. E a última parte, museums, fireworks, sightseeing. There's so much to see and do on the National Mall. In fact, it's my turn to have some fun. I'm going to take one of those sightseeing buses to, well, I don't know, but it's going to be interesting. Então vamos entender aqui essa última parte. Museums, você sabe que são museus. Fireworks, fogos de artifício. Sightseeing é aquele programa de sair para ver os locais turísticos. Normalmente as pessoas fazem isso em ônibus como estes aqui ou em outros veículos também, é claro. There's so much to see and do on the National Mall. Lembra que there is significa há, de haver? Então, there is so much to see and do on the National Mall. Então, há muito que ver e fazer no National Mall, on the National Mall. In fact, de fato, na verdade, in fact,
It's my turn to have some fun. Quando você diz it's my turn, significa é a minha vez. It's my turn de quê? To have some fun. De me divertir um pouco. I'm going to take one of those sightseeing buses to... Então, eu vou pegar, I'm going to take. Mais uma vez, going to, futuro, né? I'm going to take, vou pegar one of those sightseeing buses. Um daqueles ônibus de excursão, você pode entender dessa forma. Sightseeing buses é um ônibus de excursão to, para. Aí ele para a frase e ele diz, well, I don't know. Quer dizer, bem, eu não sei. But it's going to be interesting. Bom, você já sabe que going to significa o futuro. O que significa o be mesmo? Ser ou estar, né? Então, but it's going to be, mas será, ou isso será, interesting, interessante. Interesting, interessante. E aqui finalizamos a unidade 11 do curso Inglês com a Lê. Study hard, no pain, no gain. E a gente se vê na unidade 12. Tchau!